Boa noite, família, boa noite, igreja. Pois bem, estamos chegando na nossa primeira Escola da Fé do ano de 2021. Eu tenho certeza que este ano será um ano que nós iremos crescer muito em fé. Vocês estão aí preparados? Espero que sim. Aproveite e compartilhe esse vídeo aí para os seus amigos, para os seus familiares. Vai aí no comecinho, não é? Lá perto do título, lá onde que tem um joinha, e deixa o seu like. É muito importante para que o nosso canal alcance aí mais relevância e o maior número de pessoas possíveis. Bom, na quarta-feira passada nós começamos uma série de mensagens novas aqui na igreja, na Escola da Fé, que é a fé vitoriosa. Isso, série Fé Vitoriosa. Vai ser fé para todo lado, uma fé 360 graus. E nós ministramos, o pastor Rodrigo ministrou na semana passada, que foi a fé que fortalece a minha humanidade. Até onde vai a nossa humanidade, até onde entra o sobrenatural de Deus. Você pode contar com o sobrenatural de Deus na sua vida. Aleluia. E hoje nós vamos para a segunda mensagem. Eu quero te dizer que essa série serão aí 9 ministrações, ou seja, nós teremos as ministrações no mês de janeiro e vamos até o final do mês de fevereiro falando sobre fé vitoriosa. Você está pronto? Então nós vamos orar agora e nós vamos pedir ao Senhor para que nos alcance em fé, em graça, em revelação. Senhor, nós queremos entregar a Ti, ó Deus, este momento que nós estamos aqui reunidos, aprendendo sobre fé. Ó Pai, as pessoas falam, Senhor, que tem fé. Ó Pai, Senhor, pessoas dizem tantas coisas em nome da fé. Ó Pai, mas nós queremos, ó Pai, aprender com o Senhor, ter a fé que o Senhor tem. Ó Pai, nós queremos, ó Deus, ter, ó Pai, a fé que o Senhor plantou no nosso coração aumentada. Nós queremos criar músculos espirituais. Portanto, Senhor, nessa série de mensagens, fé vitoriosa, que o Senhor esteja falando conosco, ó Pai, nos desenvolvendo e que nós possamos crescer na prática desta palavra, no nome de Jesus. Aleluia. Eu quero deixar aqui o nosso texto, que é o texto base dessa série de mensagens, não é? Que está lá em 2 Coríntios 2,14, que diz assim: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Vamos lá de novo? Mas graças a Deus que nos conduz vitoriosamente em Cristo, por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Eu quero ainda deixar aqui mais alguns textos sobre fé, já para a gente ir aquecendo aí, né, o nosso coração. Olha só o que diz 1 João 5,4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós sempre falamos desse texto aqui na igreja, está em 1 João 5,4. Olha esse outro aqui em Hebreus 11,6, está lá na galeria dos heróis da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E por fim, Efésios 5,8, que diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filho da luz. Bom, a segunda mensagem vai trazer sobre fé que define a nossa identidade. Você tem aí a sua identidade, não é mesmo? E lá tem o seu nome, lá tem a sua filiação, lá tem o dia que você nasceu, lá tem o seu país, lá tem o estado onde você nasceu, de onde você é natural. E também é assim na nossa identidade celestial. Nós somos filhos de Deus, nós gostamos de sempre declarar essas palavras, essas declarações poderosas. Eu sou filho de Deus, eu creio em Jesus, eu estou cheio do Espírito Santo. E ano passado nós falamos aqui uma série maravilhosa sobre paternidade. Talvez você precise entender um pouco mais sobre paternidade espiritual. Mas hoje eu quero falar sobre identidade, fé que vai falar sobre a nossa identidade em Cristo.
A nossa mensagem de hoje, ela está baseada em Efésios, capítulo 5, de 1 a 20. Então, nós vamos tirar aqui pelo menos 5 pontos falando a respeito da nossa identidade em Cristo. Bom, a fé vitoriosa define a minha identidade de que sou um filho amado de Deus. Diz assim o texto: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Nós somos filhos amados de Deus. Talvez você cresceu achando que Deus era aquele Senhor de barba branca, carrancudo, distante, que estava aqui pronto para nos penalizar quando nós errássemos e para nos ajudar quando nós fôssemos uma pessoa boa. Bom, essa pessoa, ela não é Deus, essa pessoa é o Papai Noel. Não é assim que os pais fazem? Se você for uma boa criança durante um ano, o Papai Noel vai te dar um presente. Mas eu quero te dizer que este Deus castigador e este velhinho de barba branca que penaliza e que te dá recompensas no final do ano, ambos não existem. Nós temos um Deus que Ele é bom, Ele é essencialmente bom, Ele é totalmente bom e nele não há dúvida, não há sombra de variação, Ele é bom o tempo todo. Você pode dizer isso? Deus é bom. O meu pai é bom. Talvez nós confundimos a nossa paternidade terrena. Nós olhamos para os nossos pais, para o nosso pai, para a nossa mãe, e talvez por algum momento aí na história, os nossos pais podem ter deixado faltar algo, ou então nos tratado de uma maneira indevida, ou uma paternidade ausente. E quando nós falamos que Deus é pai, nós transportamos isso para Deus. Eu quero te dizer que o seu Pai celestial, o seu Deus, Ele te ama muito. Ele te ama tanto que Ele te viu no seu pior momento e Ele enviou o seu único filho para salvar você. Ele enviou o nosso filho mais velho. A palavra de Deus fala que Jesus, Ele era o unigênito do Pai. E Ele deixou de ser o unigênito para se tornar o primogênito, o primeiro de muitos. Então, se pelo primeiro filho, Adão, onde entrou o pecado no mundo, pelo o último Adão, todas as coisas foram transformadas por causa do amor do nosso Pai. Você tem um Pai que te ama, portanto, Efésios 5 vai dizer no versículo 1, o que? Vai falar que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Você precisa imitar o seu pai. Você precisa imitar o seu pai em amor. Você precisa imitar o seu pai em bondade. Você precisa imitar o seu pai em generosidade. Você precisa imitar o seu pai sendo essa pessoa acolhedora, essa pessoa longânima. Todas essas características são fruto do Espírito Santo que se manifesta em nós por causa do amor do Pai. Ponto 2 está no versículo 2. A nossa identidade de Deus, a nossa identidade como filho de Deus, ela é fortalecida na fé através ou sendo um cristão resgatado pelo amor. Não é por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que Ele fez. Então diz assim no texto 2, vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Viver em amor. Talvez você tenha vivido dias aí intensos, não é? De tantas lutas, de tantas tribulações, que às vezes nós damos uma azedada. Às vezes nós tratamos as pessoas ao nosso redor de maneira ríspida. Às vezes deixamos de curtir o brilho intenso da manhã, de curtir o aconchego do nosso lar. Mantemos a nossa atenção, os nossos pensamentos na escassez, nas dificuldades, naquilo que nos incomoda e deixamos de viver em amor. Nós precisamos de ouvir aquilo que está em Efésios 5:2, que diz, vivam em amor. Como? Como Cristo também nos amou e Ele se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma e agradável a Deus. Quando você vive em amor,
quando você afeta o outro em amor, quando você afeta aqueles que você conhece e que você gosta, e também, principalmente, quando você afeta e você alcança aquelas pessoas que você tem dificuldade, você está sendo uma oferta e você está servindo como um sacrifício de um aroma agradável a Deus. Ele espera que nós sejamos assim, pessoas disponíveis para nos sacrificar. Sacrificar o quê? Dedicar aquilo que nós temos. E o que nós temos de mais importante? O nosso tempo, a nossa vida, a nossa atenção. Vivemos dias intensos de redes sociais, mas também temos vivido dias intensos de afastamento. Eu quero te convidar, nesta primeira semana de 2021, você mudar a maneira que você trata as pessoas. Alcance as pessoas em amor. Ponto 3, eu quero convidar e eu quero lhe mostrar que a sua identidade fala que você é um santo regenerado e grato para a glória de Deus. Tem duas coisas muito importantes aqui, um santo regenerado e também uma pessoa grata para a glória de Deus. O pastor Rodrigo, ele já falou bastante sobre gratidão, e eu gosto muito de um termo que diz que a gratidão é a semente do mais. Vamos ler aqui o versículo 3 e 4, que diz assim: entre vocês não devem haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ação de graças. Bom, se nós estamos sendo convidados e demonstrados aí na nossa identidade que nós somos santo, regenerado e grato para a glória de Deus, nós temos que entender que as práticas comuns deste mundo não fazem mais parte de nós. Não é isso? Paulo vai dizer aqui à igreja de Éfeso que vocês não devem nem sequer fazer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer tipo de impureza, nem de cobiça, nem de obscenidade, nem conversas tolas e nem gracejos imorais. Parece que o apóstolo Paulo já estava sabendo da maioria dos conteúdos de conversas de WhatsApp. Eu saí recentemente de um grupo de WhatsApp de amigos muito queridos, mas que o grupo havia se tornado um antro, um lugar de obscenidade, de palavras de duplo sentido, de situações que não cabem a um cristão estar convivendo. E ali eu fiz uma advertência e pedi o pessoal para que parasse, mas todos zombaram e continuaram. Então eu fui lá, abençoei a todos e me despedi do grupo, deixei o meu contato, se caso alguém quisesse entrar em contato direto comigo. Mas nós precisamos de dar um basta a essas coisas. Nós precisamos de mudar a maneira que nós convivemos. Irmãos, nós não podemos esquecer de quem nós somos. Nós somos santos lutando contra o pecado. Nós somos homens regenerados por Cristo. Mas se nós continuarmos a viver e a circular e a participar de rodas de conversas, a nos juntar ali em grupos de maledicência, se nós convivermos com situações dessas, com certeza nós seremos corrompidos na nossa santidade. É por isso que o apóstolo Paulo nos convida a reafirmar na nossa identidade que nós somos santos regenerados. Para isso nós precisamos mudar a nossa conduta. Não apenas a nossa conduta, mas principalmente o nosso sistema de crença, a maneira que nós pensamos e que nós agimos. E o apóstolo Paulo diz que então, ao lugar dessas coisas, conversas que não chegam a lugar nenhum, que é própria da natureza humana, do homem caído, nós devemos dar graças a Deus. Ações de graças. Como eu disse, a gratidão é a semente do mais. Talvez, ao invés de nós nos juntarmos a situações onde pessoas falam mal e nós estamos ali também
nos juntando para criticar e falar mal, por que nós não colocamos a nossa atenção naquilo que nós temos? Outro dia, eu fui aconselhar um casal e parecia que um só enxergava aquilo que não era bom na vida do outro. E eles conseguiram em 30 minutos se degladiarem, falando mal um do outro. E aí um falou uma coisa, falou, e você quer isso, isso, isso. E o outro foi falar, e você quer aquilo. Mas você é muito pior. E depois que eles falaram e se cansaram de tanto falar, eu falei assim, eu gostaria que vocês falassem pelo menos 5 coisas pelos quais vocês são gratos como casal, por aquilo que Deus tem feito por vocês. E eles abaixaram a cabeça. E eles ficaram ali pensativos e calados. E eu disse assim, vocês não têm nada para falar pelo qual vocês são gratos, por aquilo que Deus tem feito por vocês, como família, como casal. Até que um homem disse, pastor, eu tenho que dizer, mas eu estou com vergonha de falar, porque eu já falei tantas coisas ruins aqui, que as coisas boas parecem pequenas. E eu falei assim, é exatamente isso, tem que ser ao contrário. Nós temos que minimizar, nós temos que fazer as coisas que precisam melhorar, se dissolverem no meio de uma densa gratidão. Você pode ser grato hoje, você pode agradecer a Deus por essa palavra chegar até o seu coração. Se você não sabe, nós nos reunimos todo domingo aqui na igreja, 14h30, para nós gravarmos aqui essa mensagem para chegar até você. Isso não acontece com uma pessoa, são pelo menos um grupo de 4, 5 pessoas que se encontram aqui aos domingos, que dedicam as suas tardes de domingo para estarem aqui prestando esse culto ao Senhor e para abençoar a sua vida. Você pode ser grato pela Escola da Fé, você pode ser grato por essa igreja, você pode ser grato por este canal do YouTube, você pode ser grato por essa pessoa que compartilhou essa mensagem a você. Você pode ser grato, porque a gratidão é o semente do mais. 4, reforçando aí a sua identidade em Cristo Jesus através da fé, diz assim, 4, você deve ser um servo fiel e obediente. Não se esqueça da sua identidade. Olha só, porque vocês podem estar certos disso. Do quê? Nenhum imoral, nenhum impuro, nenhum ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém os engane com as palavras tolas, pois por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Entenda que a sua identidade é uma identidade de um servo fiel e obediente. O homem caído, a natureza humana caída, pecaminosa, que faz parte da nossa humanidade, ela vai sempre tender para aquilo que é perverso, pervertido, adulterado, aquilo que está fora do estado original que nós fomos criados. Então o apóstolo Paulo disse assim, olha, não vos engane, nenhum imoral, impuro, ganancioso, idólatra terá herança no reino de Jesus Cristo. Não vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem em desobediência. Você foi chamado para ser filho da obediência. Eu vou repetir isso, você foi chamado para ser filho da obediência. Caminhe em fidelidade com Deus, caminhe em fidelidade com a sua santa igreja, caminhe em fidelidade com a igreja que está de forma universal no mundo, mas também com a sua família espiritual, com esta igreja local. Caminhe em fidelidade com o seu pastorado, com a sua liderança. Aquele que quer liderar precisa aprender a obedecer. E obedecer não é simplesmente você fazer aquilo que você concorda. Obediência é fazer aquilo que também você não concorda, mas você se submete por estar debaixo de uma mesma missão. Talvez
Há muitas coisas que acontecem que nós não entendemos o todo, e pelo fato de nós não termos uma visão do todo, temos uma visão parcial ou míope, nós nos colocamos contra. No ano de 2021, eu quero te convidar a você estar do mesmo lado, a remar no mesmo sentido, a ser um cooperador, a ser uma pessoa que coopera. O que é cooperar? É operar junto, coopera. O co quer dizer junto, então é operar junto. Sabe quando o médico pega ali e tem um paciente, ele vai fazer uma cirurgia, então ele não está ali sozinho, existe uma cooperação, pessoas que estão operando junto àquele paciente. Nesse dia, o Senhor está colocando você como um cooperador do reino. Você pode aí se candidatar a qualquer um dos ministérios da igreja, você pode vir trabalhar conosco, você pode hoje mesmo participar da nossa equipe online, por que não? Pode vir, nós vamos te ensinar a operar câmera, nós vamos te ensinar a respeito das mídias, tem tantas coisas que nós podemos fazer aqui, as células estão aí, você pode ser um líder de célula, você pode ser um anfitrião, você pode ser um líder em desenvolvimento, um auxiliar, você pode nos ajudar no Alvorecer Kids, tem tantas coisas que você pode fazer. Portanto, venha para o mesmo lado, acompanhe, seja um servo fiel. Você vai encontrar nas parábolas de Jesus, por várias vezes, ele vai falar sobre distribuição de talentos, e no meio dessa distribuição de talentos, ele vai falar assim, servo bom e fiel. Servo bom e fiel, porque você pegou o talento que eu te dei, você multiplicou, e você não o escondeu, mas você o aplicou. Nós vamos agora multiplicar aquilo que você tem. Você vai receber um galardão por isso, um presente por isso. Olha isso. Deus quer falar com você, servo bom e fiel. Aleluia. Seja obediente à palavra do Senhor. Não seja obediente simplesmente naquilo que você concorda com a Bíblia. A Bíblia não é um self-service para você escolher aquilo que você está de acordo e aquilo que você não está de acordo. A Bíblia é um manual de vida para todos nós. Quando Deus coloca ali nos seus estatutos e Ele nos direciona, não é simplesmente porque Ele não quer que você viva à margem do erro. Ele não está ali cheio de caprichos querendo podar você, muito pelo contrário. Ele quer preservar a sua identidade. O último está aí no item 5, para reforçar a sua identidade através da fé, você precisa ser um discípulo maduro. Ah, que coisa linda isso. Um discípulo maduro. Pela fé com Cristo, tenho discernimento. Um discípulo maduro, ele tem discernimento. Diz assim, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Todo cristão maduro, todo servo maduro, todo discípulo maduro, ele sabe muito bem aquilo que está agradando a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Chegou a hora de nós colocarmos guerra, aquilo que não agrada a Deus. Se lhe falta discernimento, eu quero pedir que você ore ao Espírito Santo e fale, Espírito Santo de Deus, me dê o dom do discernimento. Aquilo que provém do Senhor e aquilo que não provém do Senhor. Também no versículo 11 a 13, seja frutífero em obras. Diz assim o texto, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Seja frutífero em obras frutíferas, faça aquilo que agrada o Senhor. Diz assim João capítulo 15, porque eu sou a videira e vocês são os ramos, e todo aquele que permanece em mim dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Este é o tempo de Deus, de frutificarmos frutos de justiça. Versículo 14, seja ativo no ministério.
Não fique esperando as pessoas te pedirem as coisas, não fique esperando um convite especial, não fique aí esperando que alguém fale assim, fulano, faça isso, fulano, faça aquilo, mas antes seja ativo. Ativo é você estar não esperando que as pessoas te procurem, mas que você faça acontecer, que você procure. Diz assim o texto, no versículo 14, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Desperta, tu que dormes. Se você passou o ano de 2020 de uma maneira acanhada com o ministério, com pequenos frutos, Deus está falando com você hoje, desperta-te. Desperta-te, pois Cristo resplandecerá sobre ti. A luz, ela não está em você, mas a luz está através de você. Deixe Cristo resplandecer através da sua vida. Ainda, seja sábio no procedimento. Versículo 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. É muito importante que você seja sábio no procedimento. Às vezes nós temos uma boa intenção, mas a maneira como nós falamos e agimos acaba criando uma outra conotação, não é verdade? Às vezes nós estamos muito agitados, estamos nervosos, estamos chateados e nós acabamos atropelando as coisas, as pessoas, as situações. Eu sei porque às vezes eu ajo assim e depois que as coisas acontecem eu fico triste, eu fico pensando. Então essa palavra, ela é tanto para você quanto para mim. Aleluia! Diz assim, olha, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não sejam insensatos, que não ajam sem pensar, mas que vocês sejam sábios. De que maneira? Aproveitando ao máximo cada oportunidade. No ano de 2021, Deus está te dando 365 dias de oportunidade de fazer diferente. Talvez no ano de 2020 você passou os carros na frente dos bois, você trocou aí os pés pelas mãos. Talvez você falou coisas das quais você se arrependeu. É hora de você aproveitar a oportunidade de se redimir e de corrigir aquilo que foi feito de errado, de mudar o rumo da sua história, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. 6. A sua identidade, assuma a sua identidade de ministro, ministra, consagrado, consagrada, cheia do Espírito Santo. Assuma a sua identidade de ministro, consagrado, de ministra, consagrada, cheia do Espírito Santo. Veja esse texto aqui que Paulo fala em Efésios capítulo 5, versículo 18 ao versículo 20, ele diz assim: portanto, não vos embriagueis com vinho, no qual leva as pessoas à libertinagem. Alguns textos vão dizer, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas deixem-se encher pelo Espírito, Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente ao Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa assumir a sua identidade de ministro consagrado. O profeta vai dizer que ele nos ungiu com o Espírito Santo para libertar os cativos, para pregoar o ano aceitável do Senhor. É isso que está sobre a sua vida. Portanto, assuma a sua posição de ministro deste evangelho da esperança, do ministério da reconciliação, de ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Pela fé em Cristo Jesus, você se tornou então, pela fé, a sua identidade é de filho, filha, resgatado, resgatada, santo, santa,
servo, serva, discípulo, discípula, ministro, ministra da nova aliança. Eu quero deixar o último texto para você, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, que diz assim: mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi em vão. Antes, porém, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Existe uma graça de Deus que está sobre a sua vida, para que você possa cumprir o chamado de Deus sobre você. Amém? Eu quero orar por você agora. Se você não assistiu à primeira ministração, eu quero convidar, terminando esse vídeo, vai lá, assiste a primeira ministração, que é a fé que fortalece a minha humanidade. E eu também quero convidar que você não quebre essa campanha e que você assista semana que vem a próxima ministração, que é a fé que fortalece, a fé vitoriosa que refrigera a minha alma, baseado em Salmo 23. Vamos orar. Eu quero convidar você a fechar seus olhos agora, você receber essa oração. Se você quiser conversar mais sobre essa mensagem, está aparecendo aqui embaixo o nosso telefone, é 0 operadora 31 98788 7200, 98788 7200, e você vai ser alcançado, alcançada. Eu tenho certeza que Deus, Ele quer muito fazer na sua vida em 2021. Portanto, seja uma pessoa ativa e participe, venha receber daquilo que o Senhor tem. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te entregar esse tempo aqui. Ó Deus, que nós passamos recebendo essa porção da Tua palavra. Ó Pai, a Tua fé, ela é uma fé operante. Ela é uma fé, ó Deus, que interage na terra e nos céus. Ó Pai, ela é uma fé, ó Deus, que os nossos irmãos queridos alcançaram, Senhor, milagres sobrenaturais. Ó Pai, aquilo que não poderia ser produzido nunca pelas mãos de um homem, de uma mulher, ó Deus, pelas Tuas divinas mãos. Ó Pai, nós alcançamos pela graça e através da fé. Ó Pai, como filhos amados, como diz 1 João capítulo 5, como filhos amados, nós assumimos e nós vencemos este mundo. Nós damos um passo em direção ao Senhor, ao sobrenatural. Ó Pai, portanto, nós reforçamos a nossa identidade de regenerado, de filho, de transformado, de santo, de servo, de ministro da Tua palavra. Ó Pai, muito obrigado, ó Deus, por cada um que está assistindo, por aqueles que assistirão depois, que receberão o compartilhamento dessa mensagem. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo continue falando através, ó Pai, aos nossos corações, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Até a próxima Escola da Fé, e que Deus te abençoe no nome de Jesus.